fé vem de ouvir a palavra de Deus. Espaço Mulher Reflexão. E como sempre, temos esta alegria de todos os dias meditarmos rapidamente, fazermos uma breve reflexão aqui no programa Espaço Mulher, em algum verso bíblico, em algum tema que venha nos fazer pensar, e não somente pensar, refletir, ponderar, mas buscar as devidas correções em nossa vida, buscar as mudanças necessárias. Nos dias em que estamos vivendo, nesses tempos modernos ou hiper pós-modernos, as pessoas estão correndo demais, correndo, sem parar para respirar. E isso tem trazido várias consequências. É preciso parar para refletir, parar para pensar, parar para respirar, parar para ouvir o silêncio. A gente precisa também parar para ouvir a nós mesmos. E, acima de tudo, parar para ouvir Deus. Porque no barulho nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus, nem a voz do nosso coração. Continuamente, Deus quer falar conosco, mas a gente precisa parar para ouvir. É tão difícil a gente ouvir alguém no barulho, né? Eu mesmo tenho maior dificuldades de ouvir no barulho. Eu tenho dificuldades de falar também quando alguém fala enquanto eu estou falando. Eu tenho dificuldades de me comunicar quando existe muitas vozes ao mesmo tempo. É preciso a gente parar para ouvir o outro, parar para ouvir a natureza. A natureza também fala. E se não pararmos com essa agitação toda em que estamos sendo submetidos, fatalmente poderemos adoecer. E isto, adoecer nas emoções, e aí poderá repercutir também no corpo. Muitas vezes, quando estamos sobrecarregados de pensamentos estes devido a preocupações da vida, a um excesso de atividades, esta sobrecarga pode nos levar a um enfraquecimento, a uma desmotivação, e poderemos ser acometidos por alguma doença psíquica, medos, fobias, depressão, ansiedade. O ser humano está sujeito a tudo isso, inclusive o cristão. Por isso é necessário a gente parar para pensar na paz, para buscar a paz. Em 1 Pedro 3:11 está escrito: aparte-se do mal, apegue-se ao bem, pratique o bem. Siga a paz ou busque a paz com perseverança. Você sabia que a paz, ela não vem assim de graça? A gente precisa perseguir a paz, buscar insistentemente, com afinco, com empenho. Essa paz que pode significar esta harmonia interior, este equilíbrio emocional. Você quer ter saúde mental, saúde emocional na sua vida, na sua família? Então obedeça essa recomendação bíblica. Busque a paz. Busque este equilíbrio emocional, para que não venhamos a adoecer. Mas como é que eu busco? Orando? Também. Lendo a Bíblia? Também. Mas existem ações intencionais, coisas práticas que podemos fazer.
Você está se sentindo sobrecarregado, atarefado, agoniado, angustiado, irritado. Busque alguém da sua confiança para você conversar, falar das suas dores, das suas angústias. Hoje em dia as pessoas não têm mais tempo de ouvir umas às outras, não temos mais tempo de bater aquele papo descontraído, conversar, sem aquela pressa, né, de terminar logo aquele momento, porque a agenda está cheia de compromissos. É preciso ter ações práticas para que esta paz aconteça. Por isso que a Bíblia fala, empenha-te. Esse empenhar aí, essa busca com perseverança, inclui ações práticas. E nós, da área da psicologia, estamos preparados para acompanhar as pessoas nesses processos, nesses momentos de perdas, momentos de desequilíbrio, porque qualquer ser humano pode passar por isso, e repito, inclusive os cristãos. Os profissionais de psicologia foram preparados para oferecer uma escuta diferenciada, para acolher essa pessoa nesse ambiente neutro, num ambiente favorável, que leve este indivíduo, essa pessoa, a verbalizar suas emoções, entender sobre elas e buscar aprender como lidar com seus sentimentos, emoções, com suas frustrações. Existem técnicas corretas para se trabalhar essas questões. Então, você pode sim fazer isso sozinho, mas é difícil. Pode fazer só com uma pessoa amiga, um apoio de alguém, mas às vezes fica difícil, pois nem todo mundo dispõe da técnica e daquele tempo necessário. Então, busque, sendo necessário, urgente, não adie, um acompanhamento psicológico. Como eu falei, podemos e devemos exercer o governo das nossas emoções diariamente, com intencionalidade, buscando estratégias para a gente dar conta dessas situações que podem nos levar a algum tipo de adoecimento. E uma dessas técnicas é essa que estamos falando. Pare um pouco, pare de cobrar de si mesmo e dos outros. Minha ouvinte, para de brigar, de cobrar, de exigir, de apontar o erro. Para com essa irritabilidade, porque isso vai dar mal. Mas, Rose, eu não consigo. Use as técnicas necessárias. Faça a técnica da respiração profunda, acalmando a mente, tranquilizando os pensamentos. Beba água, bastante água. Use todas as técnicas. São tão simples muitas vezes que as pessoas até subestimam o poder delas. São tão simples as técnicas para se obter o equilíbrio emocional, para enfrentar esses desafios psíquicos, que muitas vezes as pessoas, nós de um modo geral, deixamos de lado e não fazemos. Procure se distrair com algo que te dá prazer, que te dá alegria, que te faz sair da zona de tensão. Está naquele foco de tensão, saia um pouco, vai fazer uma caminhada, vai mexer com plantas, se você se distrai varrendo a casa, pegue a vassoura e vai limpar o terreiro, como dizia os antigos, né? Para mim não tem técnica melhor para esquecer da vida, é ficar arrumando a casa, varrendo, limpando o jardim, mexendo com plantas. Eu esqueço de todos os problemas. Então é isso. Busquemos essas técnicas, essas estratégias com intencionalidade. Mas, acima de tudo, busque a Deus enquanto se pode achar. Busque o perdão de Deus e perdoe a si mesmo e também as pessoas. E perdoar não é simplesmente dizer eu te perdoo, mas é ter uma prática diária, contínua, várias vezes ao dia, de deixar o outro livre. Isso é perdão. Perdoe aquele que te magoa, perdoe
aquele que te irritou, que te maltratou. Não vamos querer mudar o outro a ferro e a fogo. Não vamos intimidar o outro, insistir com o outro, ter aqueles impulsos de querer que o outro seja como a gente deseja que ele seja. Às vezes a gente tem um pensamento e a gente verbaliza algo segundo o que a gente pensou, mas aquele pensamento não é verdadeiro. Pode ser um pensamento irreal, um pensamento virtual. Não é verdadeiro, não é real. Então, antes de falar alguma coisa, só porque você pensou algo, ficou imaginando, procure manejar esse pensamento. Faça perguntas. Aplique aquela técnica do autoquestionamento. Isso que eu estou pensando sobre essa pessoa, sobre essa situação, é verdade? É real esse pensamento? Não acredite em tudo que sua mente diz. A mente mente. A mente cria pensamentos mentirosos, irreais. Muitas mães, eu brinco às vezes nas palestras que eu dou para as mães das famílias, muitas mães já mataram os filhos várias vezes. Porque o filho sai para viajar, ela já começa a imaginar um acidente, já começa a desencadear um medo, uma fobia daquilo, e o seu coração começa a palpitar, e os batimentos cardíacos aumentam, e ela começa a ficar apavorada, e liga para o filho várias vezes, ou para o marido, né, ou para algum ente querido, querendo saber onde ele está, o que ele está fazendo, achando que um mal já está acontecendo, que um acidente vai acontecer. São pensamentos mentirosos. Não vamos alimentar esses pensamentos de medo, medo de falar em público, que é o caso da glossofobia, medo do julgamento alheio do que as pessoas vão falar, medo de altura, medos de lugares apertados, a claustrofobia. Tem pessoas que, ao se deparar diante de um elevador, ela já imagina que aquele elevador vai, aquele espaço ali, aquele quadrado, né, tão pequenininho, vai enclausurá-la, vai sequestrá-la, vai machucá-la e vai matá-la. Por isso ela tem medo de entrar naquele elevador. É medo de multidão. Tem também essa fobia. Mas é preciso enfrentar esses medos e dar um choque de lucidez na sua mente. Não acredite em tudo que sua mente fala para você. Por isso que a Bíblia fala, busque esse equilíbrio, busque essa paz e empenha-te. Empenhar quer dizer fazer tudo que estiver ao seu alcance para resolver isto. Deus não quer que vivamos assim, sendo sequestrados, presos dentro de nós mesmos. Então vamos enfrentar este vale de problemas psíquicos? É possível. É preciso que a gente seja o autor da nossa vida, o autor das nossas emoções, que a gente exerça esse governo. Mas é preciso treinar. E aí é que está o X da questão. Às vezes a gente tem preguiça de treinar, a gente prefere fugir, deixar para lá, ou até mesmo tomar uma medicaçãozinha, que é muito mais simples, toma um comprimidozinho ali, e aquele nível de ansiedade passa momentaneamente, mas é preciso a gente exercer o governo diariamente, para que venhamos romper com estes quadros de fobias, de toque, né, transtorno obsessivo compulsivo. São tantas as obsessões que o ser humano desenvolve, e como eu já falei, todos já sabem, nesses dias que estamos vivendo, nos tempos atuais, isso está aumentando de forma assustadora, de maneira exponencial, e vai aumentar ainda mais segundo pesquisas. Portanto, vamos aprender, exercitar, usando os recursos que temos, primeiramente, esta fé em Deus, essa certeza que Deus está conosco, como Davi falava. Quando vinha o medo, vinha o pavor dos inimigos, dos problemas, das preocupações, sentimentos de culpa, ele se auto-ministrava. Naquele tempo não existia o profissional da psicologia. Ele dizia para a alma dele, né, que hoje nós chamamos de aparelho psíquico:
Ó minha alma, por que você está com medo? Em outra ocasião ele dizia, de quem terei medo? Então ele fazia o que aí? Usava essa técnica do confronto, do autoenfrentamento, do autoquestionamento. Ele dava um choque de lucidez na sua psique. E é isso que nós devemos fazer. Portanto, não permitamos que a irritabilidade, a tristeza profunda, a falta de interesse em realizar atividades que antes davam prazer, sensação de vazio, cansaço, desmotivação, transtornos alimentares, distúrbios do sono, esquecimento, ansiedade e angústia, dificuldade de concentração, crises de choro sem razão, dificuldades para tomar decisões, baixa autoestima com sensação de inutilidade, pensamentos negativos, destrutivos, pensamentos ruminadores. Não permitamos que nada disso venha nos abater, venha nos enfraquecer, venha nos tirar do equilíbrio. Pais, os filhos precisam que nós tenhamos equilíbrio. Pai, mãe, empenhe-te por alcançar esse equilíbrio emocional na família. Os jovens, os adolescentes, as crianças estão precisando disto. Pai, mãe, invista nesse equilíbrio emocional da sua família, porque as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes estão pedindo socorro. E é a partir de nós, com mais compromisso com Deus, com a sua palavra, buscando esta paz que está tão difícil de encontrar, que a gente venha nos empenhar por buscá-la e manter essa paz. Não deixe que este mal do século venha roubar a nossa vida, pois o Senhor, o doador da vida, que nos vivificou, conforme está escrito, quando nós estávamos mortos, Ele está conosco. E no Salmo 42, verso 11, diz assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém.